Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de estudos sobre a providência, eu separei aqui uma aplicação que o Dr. Eber fez logo no início do seu trabalho e que ele fala sobre qual o resultado de estudar sobre a doutrina da providência, sobre a soberania de Deus, quais são seus objetivos. E aqui ele fala o seguinte: eu não estou achando no momento, mas eu vou explicar basicamente como ele resumiu. Eu marquei e o papel perdeu. Mas de memória, logo no início, ele fala sobre a aplicação do conhecimento da soberania de Deus e da providência de Deus. E a aplicação que ele faz é o seguinte, que se o cristão não tiver o entendimento correto do que é providência, do que é soberania, ele vai enfraquecer e vai cair num certo desespero e depressão espiritual. Ele até vai citar exatamente essa palavra. Ele vai citar depressão espiritual e desespero. E o contrário disso se chama esperança. Então, se nós temos o entendimento correto de quem controla o mundo, de quem é soberano sobre a história de cada evento, de cada pessoa, de cada criatura, nós temos esse consolo, nós temos esse conforto e que Deus está no controle de todas as coisas e que nós podemos alimentar e fortalecer nossa esperança. Fazendo uma pausa desse livro sobre providência, porque chegamos praticamente no vídeo 20 alguma coisa, 22 ou 23, e acredito que nós já abrangemos 50% do assunto sobre providência. Demos ênfase principalmente ao parágrafo seção 1 do capítulo da providência do Westminster e do parágrafo 7 da Confissão do Westminster. E também vimos catecismos, isso está tudo registrado nos vídeos anteriores. Esse assunto providência, esse assunto nos leva a uma análise teológica abrangente para vários assuntos. Um dos assuntos que podemos entrar como uma nova série ou uma pausa sobre a providência, para que depois a gente volte para a providência, para decreto, para a soberania, nós podemos estudar outros assuntos. Há assuntos que são mais urgentes e principalmente nesse tempo que estamos vivendo, nessa circunstância. Nós estamos aqui no mês de abril, na primeira semana do mês de abril, e nós temos muitas notícias que o mundo está ainda vivendo naquele pânico, naquela histeria, naqueles cuidados, naquelas prevenções, naquelas regulamentações de leis, de quarentenas. Isso está mexendo com vários setores. Mexeu até com a igreja, mexeu com a economia, mexeu com tudo. Enfim, todas as esferas e camadas sociais foram revolvidas com essa situação. É uma situação atípica e que muitas pessoas, aproveitando esse assunto, elas começam a trazer entendimentos sobre o fim dos tempos. E esse entendimento do fim dos tempos, se formos realmente buscar biblicamente, baseado na soberania de Deus, baseado na providência, baseado nos seus atributos, nós devemos buscar entendimento para trazer fé, esperança, segurança, confiança no Deus soberano que controla toda a história. E aí, a partir de agora, nós vamos abrir uma nova série que nós podemos chamar de escatologia. Escatologia, o que é escatologia? Para alguns estão bem familiarizados com esse assunto, provavelmente ou deve ter feito algum estudo em sua igreja, ou mesmo assistido algum documentário, algum livro, lido algum livro, ouvido alguma pregação, alguma palestra, enfim. Mas o que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Mas esse fim dos tempos não significa exatamente que estamos vivendo agora, por causa dessa circunstância atual,
não significa que estamos vivendo o fim dos tempos. Podemos até reformular, fazer uma pergunta tipo: será que estamos vivendo o fim dos tempos? Muitos têm compartilhado vídeos de pastores, de testemunhos, como que tudo que está acontecendo agora são sinais do fim dos tempos. E aqui eu faço uma pausa no assunto providência para abrir uma nova série que podemos tratar sobre escatologia. Basicamente, nós temos 3 visões básicas, desculpa a redundância, nós temos 3 visões básicas sobre escatologia, principalmente no meio protestante reformado. Nós temos 3 linhas básicas. Essas linhas são o amilenismo, gravem bem esse nome, o pré-milenismo histórico e o pós-milenismo. Nessa série, nós vamos deixar ausente o pré-milenismo, chamado pré-milenismo dispensacionalista. Que esse pré-milenismo dispensacionalista é o que trabalha menos com as escrituras e mais com especulações futuras. E nós queremos trabalhar mais com as escrituras. Se estamos fazendo estudos bíblicos, nós vamos trabalhar mais com as escrituras. E essas 3 visões nós vamos ver no decorrer da série, se Deus permitir. Nós vamos ver sobre o amilenismo, sobre o pré-milenismo histórico e sobre o pós-milenismo. Essas palavras, para muita gente, podem parecer palavras novas, mas nós vamos entender muito fácil por que essas palavras estão inseridas em doutrinas e muitas vezes ou não encontramos nas escrituras ou encontramos exatamente como está nessas palavras nas escrituras. Temos que entender o seguinte: primeiro, nós temos que buscar doutrinas, nós temos que buscar conhecimento que estejam em mais harmonia com as doutrinas que cremos. Estamos falando do meio protestante, evangélico, histórico, tradicional, reformado. Se eu tenho uma doutrina escatológica que compromete a doutrina da graça, eu devo descartar. Se eu tenho uma doutrina escatológica que não seja compatível com a questão da ressurreição, que é uma questão muito importante à luz das escrituras, se eu começar a falar sobre, dar um exemplo, sobre arrebatamento secreto, eu vou até deixar escrito aqui, arrebatamento secreto, isso é muito comum e muita gente já falou nisso. E será que é bíblico? Essa é uma questão. Então, basicamente nós vamos dar uma olhada nisso. E aqui, desde já, eu quero dizer o seguinte: em nossa igreja nós estávamos estudando sobre o livro do Apocalipse e não vamos fazer novamente ou uma continuação do estudo de Apocalipse, mas certamente Apocalipse não ficará de fora desses estudos de escatologia. Mas aqui eu quero destacar principalmente 2 sites e vários conteúdos bem importantes para entender sobre escatologia. Em língua portuguesa, no Brasil, nós temos 2 boas fontes que, para quem realmente quiser estudar, não precisa nem acompanhar esses vídeos, pode ir direto para os links e faça os seus estudos, e certamente vocês podem desempenhar um estudo muito mais aprofundado e melhor do que o que eu vou passar. Eu vou passar um estudo simples, um estudo panorâmico, não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas sempre vou colocar links nas descrições, ok? Então, o primeiro site que eu recomendo, que é um dos mais completos, ou o mais completo, que é chamado, em termos de conhecimento histórico, conhecimento do passado, conhecimento preterista,
para fazer um estudo mais aprofundado da escatologia, é importante olharmos para o passado, olharmos para as Escrituras, olharmos para os contextos históricos da Escritura. Nós temos o site revistacristã.org, e temos o antigo monegismo.net, que tem uma seção de escatologia reformada. Para quem quiser realmente aproveitar esse tempo para estudar escatologia, esse é o momento, e essas duas fontes são as fontes mais completas que temos no Brasil em termos de qualidade para escatologia. E essas palavras mais difíceis, tipo milênio, tipo preterismo, aos poucos nós podemos ir abrindo o entendimento gradual, tá certo? Então nós temos o seguinte, no site revistacristã.org tem uma seção que se chama o guia para utilizar melhor o site. O guia para utilizar melhor o site. Porque as pessoas às vezes ficam perdidas com tanto conteúdo que tem. Tanto o monegismo.net quanto o revistacristã.org, eles têm tanto conteúdo que você fica um pouco perdido. E aí tem um guia que ele faz tipo um passo a passo para facilitar. E o primeiro livro que é recomendado se chama Guia para Iniciantes do Preterismo, do autor Gary DeMar. Guia para Iniciantes do Preterismo. E o César, nosso irmão César, querido irmão César, amigo pessoal, que tem me ajudado muito e tem ajudado a igreja brasileira e tem ajudado a igreja em língua portuguesa, trazendo todos os conteúdos de fora, os conteúdos que foram produzidos aqui no Brasil, conteúdos em língua portuguesa, nesse sentido desse estudo de escatologia, principalmente o preterismo, aqui fazendo uma observação, o preterismo parcial, não é o preterismo total. Gravem isso, que isso vai ser muito importante a gente saber diferenciar isso. E com todo respeito aos irmãos amilenistas, no caso Dr. Eber, a foto do Dr. Eber, Dr. Eber, um amilenista, e tantos outros teólogos brasileiros que são amilenistas, nós vamos ver a visão do que esses homens pensam e vamos ver também a visão de outros teólogos, de outras linhas teológicas, outras linhas escatológicas. Esse vídeo não tem corte, não tem muita edição e se eu errar, por favor, me perdoe. Há muitos e-books na revistacristã.org para você fazer download gratuito. Faça os seus estudos. Esses estudos podem ser direcionados para grupos de estudos de igreja, para estudos individuais, enfim. O segundo passo é estudar Mateus 24 e depois Apocalipse. Basicamente é essa sequência sugerida, mas você pode começar por onde você quiser. É um site muito completo. Quando coloca na seção artigos, aqui eu quero fazer uma divulgação direta do site. Quando você entra na seção artigos, aí tem lá 5 artigos sobre personagens ou temas ou assuntos importantes para entender escatologia, que vai clarear melhor. Quando a gente fala em escatologia, muitos pensam logo de imediato em Apocalipse, e realmente tem muito assunto em Apocalipse, mas tem assuntos que são mais desenvolvidos em igrejas e muitas vezes as pessoas ficam mais confusas, que é sobre o anticristo, sobre o arrebatamento,
sobre uma nova Babilônia, sobre o fim do mundo, sobre o futuro, sobre tribulação, sobre Israel, sobre o milênio, sobre a morte e a eternidade, novos céus, nova terra, sobre as linhas escatológicas, pós-milenismo, pré-milenismo, sobre o preterismo, a diferença do preterismo parcial para o preterismo completo, profecias, sobre reino, palavra importante, sobre reflexões escatológicas, sobre ressurreição, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, sobre o templo, se será restaurado ou não, enfim, sobre a vida eterna e o reino. Todos esses assuntos são assuntos que realmente a gente tem que parar e tem que estudar, para não ser massa de manobra de teologia A ou teologia B, ou escatologia A ou escatologia B. Que você use o seu discernimento, que você faça seus estudos e que você tire suas conclusões. Então, aqui está uma sugestão, revistacristã.org, e temos também o monegismo.net, que é o antigo monegismo que ainda está no ar. E aqui, só antes de entrar no guia, o guia para iniciantes do preterismo, aqui eu vou fazer uma visita rápida ao monegismo.net, só para mostrar para vocês como é que funciona. O monegismo.net ainda tem aquela cara de site retrô, site vintage, como diz a história, e do nosso irmão, amigo Felipe Sabino. Então, são dois irmãos especiais nessa área de escatologia reformada, escatologia histórica, de preterismo, de pós-milenismo, de amilenismo. Esses irmãos, o Felipe Sabino e o César Francisco, esses dois irmãos têm feito uma grande contribuição, desculpa aí o trava-língua, uma grande contribuição em língua portuguesa, porque material em inglês não falta. E aqui, na seção vertical, no menu vertical do monegismo.net, nós temos aqui um tópico chamado Escatologia Reformada. Quando você entra em Escatologia Reformada, tem mais de 40 textos. Eu não sei a quantidade exata do Revista Cristã, do irmão César, mas também daqui a pouco eu repasso essa informação. Mas é uma coisa absurda de quantidade de texto. É texto para não acabar mais. Então nós temos aqui, só na Escatologia Reformada, mais de 40 textos. Nós temos esboços em Apocalipse, visão geral em Apocalipse, sobre milênio, sobre lei, e aí entra nos subtópicos, amilenismo, pós-milenismo, preterismo e dispensacionalismo. Só em amilenismo tem 33 artigos, isso no monegismo. Eu pulei aqui, desculpa, 87 textos sobre o reino, sobre implicações práticas, sobre essa visão escatológica, sobre acusações que fazem, distorcidas, acusações contra a doutrina, do mesmo jeito que se faz acusações contra a doutrina dispensacionalista, pré-milenista, enfim, sempre um lado vai achar que está certo e vai fazer acusações muitas vezes de má fé. E isso é o que iremos evitar nesses estudos. Nós temos muitos irmãos amilenistas, nós temos muitos irmãos pós-milenistas, e aos poucos nós vamos ver cada uma dessas linhas escatológicas e esses estudos de escatologia. Então, fica a dica, monegismo, revistacristã.org, e nós no próximo vídeo entraremos um pouco para entender sobre o guia do preterismo, e eu farei
colocarei vários links para que, se você realmente tiver interesse em estudar, você procure o link e dá uma estudada, dá uma conferida com a Bíblia aberta, ok? Grande abraço.